Boa tarde, estão todos me ouvindo, acho. Acho que a primeira palestra é do Dr. Ivan França. A gente pode começar, né, Dr. Ivan? Boa tarde. Obrigado, pessoal, e obrigado pelo convite para essa palestra. Todo mundo está voltando do almoço, espero que vocês não durmam. E vamos começar. Então, falar um pouquinho sobre o diagnóstico correto e rápido das infecções respiratórias no paciente, quando isso faz toda a diferença na vida do paciente. Esse é o conflito de interesses, declaração segundo a Anvisa. Queria começar mostrando isso para vocês, do Voltaire, que dizia o quê? Que os médicos são pessoas que dão medicamentos que mal conhecem para curar doenças que conhecem menos ainda, para seres humanos dos quais não sabem absolutamente nada. Isso eu sempre mostro para os nossos residentes, porque é uma coisa que a gente tem que lutar o tempo todo contra isso, ou seja, a gente tem que ter o conhecimento a respeito das doenças e, principalmente, saber como tratá-las, mas também respeitando o paciente, sabendo que ele não é o paciente do leito 211, ele é o seu João, que tem família, tem pai, filho, existe toda uma história por trás daquilo, então a gente tem que tratar o paciente como um indivíduo e tratá-lo da melhor maneira possível. Falando um pouquinho, peguei esse slide do Congresso Internacional agora, mostrando à esquerda é um pesquisador, ele falando que como que a gente pode estar fazendo a mesma coisa que fazíamos em 1928 com o Fleming, quando descobriu a penicilina. Ou seja, a gente continua pesquisando bactérias e fungos através da cultura, ou seja, da mesma forma há quase 100 anos. Então, que a gente tem que evoluir e ter diagnósticos mais rápidos e precisos para tratar melhor o nosso paciente. Quando a gente vai pensar em diagnóstico etiológico, para tratar corretamente o paciente, a gente pode pensar em diagnósticos mais invasivos e menos invasivos, né? E também em métodos quantitativos ou semi-quantitativos. O que se viu é que não tem diferença se você faz um método menos invasivo e não quantitativo, em termos de tempo de duração desse paciente na UTI, tempo que ele precisa ficar internado, e também não teve diferença em mortalidade. Você conseguiu direcionar o tratamento corretamente, mesmo com métodos menos invasivos e não quantitativos. Então, a ideia é você ter uma ótima sensibilidade e especificidade de um método diagnóstico. Ele vai influenciar bastante nas questões epidemiológicas, nas questões de isolamento, por exemplo, dentro do seu hospital. E também se fala muito hoje em dia do stewardship de antimicrobianos, ou seja, você tratar corretamente o paciente com menos antimicrobianos possíveis e pelo tempo mais rápido possível para você evitar resistência bacteriana, que é um problema do nosso futuro. Se estima que daqui a 30 anos você não tenha mais antibiótico para tratar nenhum tipo de infecção, porque as bactérias estão ficando todas resistentes. Então, só rapidamente mostrando, né, que para você fazer um escovado protegido, que requer uma série de aparatos e é um exame mais caro, você encontrar uma cultura 10 a terceira unidades formadoras de colônia, você faz o diagnóstico. Para fazer os métodos menos invasivos, o lavado, né, sem escovado, 10 a quarta unidades formadoras de colônia. Para você fazer uma coleta de um bronquinho, que a fisioterapeuta faz na UTI, você precisa de 10 a quinta, ou seja, mais unidades formadoras de colônia, só que é um exame muito menos invasivo e sai mais barato também, comparado ali com o escovado, que é 10 a terceira. Então, eu vou passar o primeiro caso clínico, é um caso clínico nosso, da AC Camargo. Como vocês sabem, lá a gente atende paciente oncológico, mas também o paciente transplantado de medula óssea e transplantado de fígado. Esse é um caso real de uma criança de 1 ano e 7 meses que foi para lá fazer um transplante hepático. O pai era doador e estava no pré-operatório. A história patológica pregressa, ele tinha uma síndrome de Algile e tinha feito uma cirurgia de Kasai aos 3 meses de vida, teve uma peritonite prévia, um abscesso hepático, isso tudo foi tratado, 2 episódios de sepse previamente, ou seja, já era um lutador e estava conseguindo sobreviver a tudo isso, né? Na hora da internação ele não tinha quadro respiratório, não estava febril, estava eupineico, cianótico e anictérico, e esse era o raio-x da criança.
Foi tudo bem, ele fez o transplante, mas no pós-operatório imediato, ele estava tomando as profilaxias habituais, com antibiótico, fluconazol, como antifúngico e metilprednisona, e estava usando 2 imunossupressores, tacrolimus e MMF. Esse paciente evoluiu sem intercorrências, no primeiro pós-operatório, só que começou a ter um pouquinho de taquipneia, o O2 estava um pouquinho mais baixo, saturação, precisou de máscara de O2, e esse é o raio-x da criança que já tinha piorado daquele lado ali. A primeira reação do intensivista é colocar antibiótico para esse paciente, né? Ampliar o espectro, ou seja, dar 2 ou 3 antimicrobianos, ampliar a cobertura antifúngica para fungos filamentosos, talvez dar um antiviral. Habitualmente, essa criança desse jeito, ela receberia aí pelo menos 3 antimicrobianos e um antifúngico, né? Essa criança precisou ser entubada, então ela piorou bastante. E a gente tem um exame que a gente conseguiu fazer, que é justamente o painel viral. A gente colheu, esse exame fica pronto em menos de 1 hora, praticamente. Para chegar até nossas mãos, demorou aí 2 horas e meia, 3 horas. Mas o resultado é que foi positivo para adenovírus, ou seja, aquela imagem toda e toda a piora da criança era para um quadro viral. Então não compensava a gente ampliar para cobertura antibacteriana ou antifúngica, e o preço que isso custaria, não o preço em valor, mas provavelmente essa criança com 2, 3 antimicrobianos, ela poderia fazer uma insuficiência renal, ela poderia ter interação entre essas medicações, ela poderia prolongar o tempo de ventilação mecânica, ter várias complicações. Então aqui entra uma parceria com o intensivista, que confia nos infectologistas que dão apoio, né, na UTI, e a gente falou, não, pode garantir que, a princípio, isso é um quadro viral, e está comprovado aqui, a gente não vai falar de uma virose qualquer, eu sei que é um adenovírus que está provocando isso. Então, não foi ampliado o esquema antibacteriano nem antifúngico para essa criança, e ela foi bem. Esse teste que nós fizemos tem uma sensibilidade de 95%, uma especificidade de 99%, ou seja, muito boa, né? O tempo do resultado da fase analítica é em 1 hora. Para nós, é o Fleury que nos atende, mas demora um tempo para chegar. Então, 3 horas a gente tem o resultado na mão. O que normalmente seriam 3 dias para você ter um diagnóstico, né? Então, 3 horas facilita bastante e muda realmente a vida do paciente. Esse teste diagnóstico faz o diagnóstico de 20 patógenos, sendo 17 vírus diferentes e 3 bactérias. Esses são os vírus e bactérias que ele cobre, ou seja, adenovírus, coronavírus, 4 tipos de coronavírus, metapneumovírus, rinovírus e enterovírus, influenza A H1, H1N1 2009, influenza A H3, influenza B, parainfluenza, 4 tipos de parainfluenza, e vírus essencial respiratório. Todos esses bastante comuns na nossa prática. Além disso, bactérias, Bordetella pertussis, clamídia, pneumonia e micoplasma. Então, essa criança, no terceiro pós-operatório do transplante hepático, ela continuava com a mesma cobertura profilática, não ampliou, né, essa cobertura, e o paciente evoluiu bem e foi programada a extubação no dia seguinte dessa criança. No dia seguinte, quarto pós-operatório, ela teve alta, ficou bem, a gente acompanhou essa criança depois, ela ficou bem, está bem até hoje. Então, é um exemplo de como um diagnóstico pode mudar a vida do paciente e tudo que poderia acontecer dali para frente. Quais são as vantagens para o paciente? A avaliação clínica e epidemiológica mais acurada, alta sensibilidade e especificidade, um valor preditivo positivo alto, ou seja, eu vou tratar o que eu preciso tratar, tratamento adequado, aumentando a sobrevida do paciente. Qual seria a vantagem para o hospital e para as fontes pagadoras? Apesar de um custo inicial para o exame, você tem um resultado muito rápido, diferente dos outros, e o valor preditivo negativo muito alto, ou seja, mesmo quando esse exame é negativo, ele não mostrou nada, ele vai nos ajudar. Porque se ele for negativo para vírus, eu vou pensar em bactéria. Se é um paciente menos grave, que está negativo para vírus, de repente eu não dou nada e observo, né? E também a questão do isolamento. Uma criança, um paciente desse, que você pensa em vírus respiratórios, se você não tem o diagnóstico, ele vai ficar isolado durante todo o tratamento, ou seja, ele vai ficar num quarto sozinho, a diária dele vai quase dobrar de preço, e ele vai ficar mais tempo internado. A diminuição dos custos também, com os antibacterianos, os antivirais, que a gente sabe que custa bem caro.
Segundo caso clínico, também uma criança do nosso hospital, natural e procedente de Maceió, ele tinha 18 quilos, 3 anos, era um meduloblastoma, e ele não tinha evidência de doença no líquor no momento que internou para a gente, tinha um histórico que eu não vou passar pelo tempo, mas estava tudo bem com ele tinha um quadro neurológico ainda, e internou lá com a gente. Foi admitido no Camargo dia 17/10, para o segmento do tratamento adjuvante, com baixo risco, estava bem, mas ele ia tomar uma quimioterapia, seguida de radioterapia, após 5 ciclos dessa quimioterapia. Esse é o protocolo que ele ia usar, e a reavaliação depois de 2 ciclos mostrou ausência de lesões. No 5º ciclo, que foi 18/4/2018, foi suspenso em 24/4. Por quê? Ele teve um quadro respiratório também. Nós colhemos o painel novamente respiratório dessa criança e veio, ali está, veio o Bordetella pertussis, que está em cima do marcado aí. Ou seja, essa criança tinha coqueluche. Coqueluche é um problema epidemiológico para a saúde pública, né? Porque a gente tem que seguir aonde essa criança andou, o que aconteceu com ela, as crianças em volta, o adulto em volta, a gente teve que fazer exame da mãe e saber exatamente o que estava acontecendo com essa criança, porque tem todas as medidas epidemiológicas para serem tomadas. E por coincidência, essa criança vinha de outro estado e ela estava aqui numa casa de apoio com outras crianças imunocomprometidas. E esse resultado, então, criou toda uma mudança. Essa criança ficou bem, inicialmente sem intercorrências, depois ela teve febre, ficou taquicárdica, taquipneica também, e a gente tratou, fez o tratamento específico para Bordetella pertussis. Ela foi encaminhada para a UTI no dia 25/10, sem novas alterações sugestivas de sepse, e ficou bem. Essa criança depois internou novamente, a mesma criança, e com esse quadro, e fizemos novamente o mesmo exame, o exame veio positivo, dessa vez positivo para vírus essencial respiratório e para influenza. Ou seja, ela é imunocomprometida, estava fazendo quimioterapia, internou uma vez com Bordetella pertussis, a gente fez o tratamento, depois de 2 meses ela veio com um quadro viral e a gente fez o diagnóstico novamente rapidamente. Então, assim, a nossa experiência no AC Camargo com esse tipo de exame molecular. Nós começamos ano passado com esse exame e fizemos 350 exames de pesquisas virais, sendo que 96 pelo método tradicional, imunofluorescência indireta, e 209 com esse painel respiratório. 14,6% dessas amostras que fizeram o Agrespivir, que é o imunofluorescência indireta, somente 14 foram positivas de 96, ou seja, 14%. A maior prevalência foi de influenza para influenza. E o vírus MOL, que seria o outro exame, que seria o exame molecular, a gente teve 209 amostras, sendo que dessas 120 foram positivas, que dá uma positividade de 57,9% dos testes feitos. E a prevalência foi de adenovírus, corona, H1N1, influenza para influenza e Bordetella, nós tivemos 2 casos. Claro que não são as mesmas amostras, então a gente não consegue fazer uma comparação fidedigna, mas pareceu ter uma tendência de a gente conseguir fazer muito mais diagnóstico. Então, só sumarizando, o que a gente precisa? Buscar um diagnóstico etiológico rápido e correto. Quanto mais rápido iniciarmos o tratamento, maior a sobrevida desse paciente. E quando se fala de stewardship de antimicrobiano, você fazer o descalonamento, conseguir tirar o antimicrobiano do paciente o mais rápido possível, isso vai ter uma vantagem grande para o paciente, para o hospital, para todos. Menor custo, menor resistência bacteriana. Então, o que a gente encontra? Dificuldade para termos os dados brasileiros sobre infecções respiratórias. A abordagem tem que ser multidisciplinar, a microbiologia e a biologia molecular tem que andar junto com a gente, com o infectologista, com o intensivista e com o farmacêutico clínico. A abordagem das fontes pagadoras, mostrando custos e benefícios, a gente acha que tem que ser um passo a ser feito, né, para que os pacientes tenham acesso a esse tipo de método rápido e seguro, com um diagnóstico rápido, e que a gente colocou métodos invasivos e não invasivos, que a gente não precisa ser invasivo para conseguir fazer o diagnóstico. O exame é muito rápido, a fase analítica dele são 60 minutos, e lá dentro o que acontece nesses 65 minutos? Você extrai o DNA, o RNA do vírus, faz toda uma abordagem lá para tentar liberar
isso, e no final você tem a análise molecular, que vai dar, no nosso caso aqui, aqueles 20 patógenos. Existe também um painel de sepse, não vou falar que não tem tempo, mas com uma sensibilidade muito grande, uma especificidade muito grande, também com muitos patógenos, 24 patógenos e 3 genes de resistência. Esse é o painel que mostra então bactérias gram-negativas, gram-positivas, leveduras e 3 indicadores de resistência que estão ali à direita. Era isso, e o que a gente quer é saber o quê? Se a tecnologia vai agir ao nosso lado e se a gente vai conseguir mudar esse paradigma de não saber sobre os pacientes, de não saber sobre as doenças, não saber tratar. Ou seja, a gente quer totalmente o contrário, que a gente precisa da tecnologia ao nosso favor. Obrigado. Obrigado, Ivan. Bom, eu acho que eu sou a próxima, então eu queria agradecer, foi um prazer escutar você, Ivan, e a gente, assim como pessoa, fica sempre muito feliz de saber que quantas mais tecnologias vão vir e que vão nos ajudar e ajudar nossos filhos, não dos casos com crianças. Então, eu que sou mãe, sempre a gente fica muito sensibilizada com esses casos. Eu queria me apresentar, eu sou Denise Orato, sou diretora de RH da Roche, queria apresentar o Lênio, que é o diretor médico, super querido, meu parceiro de 9 anos de empresa. E a gente vai fazer uma parceria aqui para falar um pouquinho com vocês sobre como a gente pode criar mais acesso e também mais valor aos programas de apoio aos nossos colaboradores. Eu acho que eu preciso do passador. Obrigada. Bom, eu acho que no protocolo é só pergunta depois, né? Então, Isso. Eu queria falar um pouquinho, antes de entrar no nosso tema, um pouco da nossa crença como organização e empresa, que a gente realmente acredita que o futuro da medicina vai ser muito, muito personalizada. A gente acredita que a nossa empresa é muito baseada na inovação e que isso é que vai trazer realmente o diferencial para a humanidade. Falar um pouquinho da nossa empresa, a gente tem realmente o paciente no centro da nossa visão e, ao mesmo tempo, né, como empresa que também tem o cuidado com seus colaboradores, a gente sempre fala que se a gente quer ser uma empresa que realmente cuida do paciente, a gente também tem que cuidar muito do nosso colaborador, que são aquelas pessoas que viabilizam esse acesso desse medicamento para os nossos pacientes. O nosso Grupo Roche está há mais de 120 anos no mundo, quase 90 no Brasil. A gente atua muito com pesquisa, são 20% de faturamento bruto em pesquisa. Isso significa que a gente é a primeira farma em investimento em pesquisa e a 8ª do grupo de empresas totais em termos de investimento. Então, isso realmente conversa com o que a gente quer fazer sobre inovação e novas tecnologias. Aqui no Brasil, a gente tem alguns negócios que estão descritos aí, eu não vou repetir, mas aqui o que talvez a mensagem principal, além dos números que estão aí, é dizer que o Brasil representa bastante no faturamento global da empresa. Nós somos a 6ª afiliada e temos tido bastante sucesso na questão de negócios. E também a gente tem tido bastante sucesso também em algumas premiações que a gente acha de muito valor, e a gente destacou algumas, que são premiações voltadas para pessoas, para o ambiente de trabalho, porque a gente realmente acredita numa visão mais integrada do colaborador, e também de alguns prêmios de inovação, que é o que a gente tem como core business da gente. Entrando um pouco mais sobre o que a gente tem feito para os nossos colaboradores, se a gente for ali para as práticas de prevenção, né, num programa de viver bem, numa visão mais integrada, a gente tem algumas coisas que são mais básicas, no sentido da gente ter a nossa medicina ocupacional, nossos exames preventivos, mas a gente realmente quer um pouco além do que o básico obrigatório por lei, e a gente fala muito sobre o estilo de vida saudável. Então, nós temos uma crença de que se o colaborador estiver bem fisicamente, pessoalmente, espiritualmente, a gente tem um ambiente de trabalho psicologicamente saudável que faz com que a gente possa ter um ambiente
fisicamente melhor. Então a gente tem uma academia, para quem não está no site da gente, a gente tem o Gympass, a gente cuida muito da parte do nosso restaurante, no sentido de ter comidas muito saudáveis, a gente tem frutas na nossa empresa. A gente tem também uma parte de conexão emocional, então a gente tem sessões de mindfulness na companhia, são 3 vezes por semana, a gente tem quick massage, e a gente tem trabalhado também muito nessa questão de dar ao funcionário um pouco mais de liberdade, de trabalho na sua casa, de chegar no momento que ele quer, e uma liderança que realmente acredita que investir naquilo que é o maior ativo que a gente tem dentro da empresa, que são os nossos talentos, faz com que a gente realmente veja isso quantitativamente aparecer mais na frente. Eu vou falar um pouquinho. A gente também tem muito, e foi 3 ações que a gente fez recentemente que foram muito bem recebidas. A gente tem o nosso Seja Você, então a gente mudou muito a questão de como você se apresenta, dando liberdade de como você quer se vestir. São funcionários da Roche, que agora podem vir de bermuda, podem vir de tênis, podem escolher e ter a sua responsabilidade de se apresentar ao trabalho da maneira como aquilo requer. A gente teve agora, recentemente, o Pet Day. Eu vou falar para vocês, a gente tinha o Dia das Crianças, que era maravilhoso, mas o Pet Day superou tudo que a gente podia imaginar. Eu fiquei... E agora já pediram o segundo dia, a gente já deu. Eu estou vendo o dia que eles vão querer todos os dias. Eu morro de medo de cachorro. Mas eu falei, bom, vamos, que é uma coisa que as pessoas estão gostando muito. E isso aproxima, dá uma sensação muito de estar bem, que o trabalho não tem a ver com não ter prazer e ir para casa ter prazer. É um pouco de eu estou bem nesse ambiente, que eu sou aceita, eu posso ser quem eu sou, eu posso viver e não ter vergonha de ser como eu quero me expressar. E a gente também teve várias frentes também de diversidade. A gente acabou de assinar o pacto com a ONU Mulher, a gente tem um grupo de LGBT, de igualdade racial. São grupos que não têm a ver com recursos humanos, tem o apoio de recursos humanos, mas é um grupo de colaboradores. E eu acho que isso faz com que a companhia se movimente naquilo de ter bem-estar, né? De estar bem. Aqui é um pouco do nosso plano de saúde. O que eu queria destacar mais para vocês aqui é que todos esses itens são já para o primeiro plano. Então, tem diferenciais como quarto privado, laboratório de primeira linha, hospitais de primeira linha, independente da posição que você ocupa. Isso faz muita diferença para o nosso colaborador. A gente tem aqui uma plataforma que eu vou falar bem rapidamente para vocês, que eu acho que é uma coisa importante. A gente tem um programa de medicamentos na empresa que dá muita segurança para os colaboradores, então a gente dá 80% de reembolso de medicamentos para os funcionários, estagiários e os seus dependentes, e também 100% dos nossos produtos, inclusive para os produtos de alto custo. A gente tem um programa do Live Well, que estava na outra página, não vou repetir, são várias ações que a gente faz. O programa de apoio ao colaborador, esse é bem bacana. Eu sei que é uma coisa que já tem no mercado, mas os funcionários da Roche gostam bastante, porque eles têm assistência psicológica, psicoterapia, ajuda jurídica, isso também, e ele pode falar com alguém que não é de dentro da empresa, dá um pouco mais de liberdade para ele se expressar. A gente tem check-up para o nível de liderança, a gente tem o ambulatório médico, que é uma coisa que a gente tenta fazer ele ser muito acolhedor para os nossos colaboradores. E a gente tem agora, recentemente, uma plataforma que a gente lançou no começo do ano, que é a Foundation Medicine, que é uma plataforma que vai trazer um tratamento, ou pelo menos uma possibilidade de diagnóstico genômico muito interessante. E a gente vai falar um pouquinho mais disso, eu vou passar para o Lênio. E para finalizar a minha parte, eu queria colocar para vocês que, depois que a gente fez toda essa gestão, que custa para a gente menos de 1% do nosso custo total com a nossa saúde, a gente teve nos últimos 4 anos
uma inflação médica muito abaixo da inflação dos últimos 4 anos, que está em torno de 74%, nós tivemos em torno de 37%. Então, significa que para a gente ter uma plataforma dessa, no final, traz muitos benefícios financeiros também para a gente. Nossa plataforma não está baseada nisso, está baseada na crença de que realmente o nosso colaborador precisa realmente ter uma plataforma de que dê a segurança de que ele é um ativo importante, que nossos líderes acreditem nisso, mas ao final a gente teve também um ganho financeiro muito importante quando você faz um investimento mais holístico e não só no determinado plano de saúde. Queríamos falar muito da Foundation Medis para você, porque é uma plataforma, uma novidade que a gente colocou isso para os nossos colaboradores, e eu queria passar para o Lênio, que vai explicar um pouquinho para a gente o que é isso. Obrigado, Denise. Obrigado a todos. Pensando um pouco na palestra do Ivan, eu preciso fazer, talvez, além do meu conflito de interesse de ser funcionário da Roche, eu queria deixar claro que eu sou extremamente apaixonado pela ciência e é muito gratificante. Eu comecei a fazer meu doutorado no século passado e eu trabalhei durante 10 anos no pronto-socorro do Hospital São Paulo, sou oftalmologista com infecções muito difíceis. E eu lembro da gente procurando no PubMed, vendo falar do PCR Nested, que em algum momento a gente ia ter um kit que você não precisava esperar esses 3 dias, que você ia saber exatamente o patógeno. E é muito legal estar aqui hoje vendo que esse kit já existe, em breve vai estar beneficiando todo mundo. Mas eu vou falar de uma coisa também bem legal, e acho que parte da empolgação que eu e a Denise temos é a gente trabalhar numa empresa onde a gente tem como missão, e a gente vê todos os dias como que a gente garante que o progresso da ciência atinja os pacientes. E eu sempre falo que paciente não é... para se proteger, a gente projeta o paciente. A gente acha que o paciente é alguém externo. Mas a gente não pode esquecer que pacientes somos todos nós em algum momento da nossa vida. O que muda é como você vai ser paciente, por quanto tempo você vai ser paciente. Mas todos nós somos pacientes. E o que a Foundation Medicine faz? O grande desafio do câncer, que é uma palavra que algumas pessoas da minha família se recusam a falam aquela doença, eu sempre defino a dificuldade de tratar o câncer porque ele usa a nossa inteligência. Todos os casos que a gente viu na apresentação do Ivan, a gente está falando de vírus, onde o DNA é pequenininho, eu sei exatamente, eu consigo saber as letras quase de cor. Quem trabalha com vírus, às vezes sabe a sequência inteira dos vírus. E não que eles não sejam um desafio, eles ainda são desafios. Mas o câncer, ele usa o seu DNA, ele usa a sua inteligência, ele nada mais é do que a exceção que pegou toda a inteligência do seu DNA, tudo que o câncer usa existe dentro do seu código genético para fazer alguma coisa de bem para você, e por uma mutação, por acaso, isso desorganiza, isso vira uma doença tão difícil. E o que a Foundation faz? Ele traduz toda essa confusão à luz do que existe hoje na ciência. Basicamente, o teste que a gente está disponibilizando para os pacientes, ele pega uma amostra do tumor, ele colhe todas as sequências de DNA, mapeia, são mais de 350 genes que a gente sabe exatamente que tem alguma implicação no surgimento do câncer, e ele dá um relatório para o médico falando: estas são as alterações no paciente que você está tratando. Além disso, essas são as publicações que trazem as implicações clínicas dessas alterações, e também trazem a informação de essas são as drogas que já estão aprovadas, essas são as drogas que estão sendo estudadas, essas são as drogas que podem existir no futuro, e também uma informação que às vezes a gente subestima, mas quem já viveu com um paciente que te tocou pessoalmente, a gente sabe que é muito importante. Às vezes ele fala, não tem nenhuma mutação driver. À luz da ciência hoje, o que esse paciente tem, a gente ainda não consegue entender. O que não é pouco. Saber que você deu para uma pessoa que você gosta a melhor opção e que ele teve tudo que a ciência hoje pode ofertar, também é muito importante. E por isso que a gente acha fundamental fornecer o teste para os nossos pacientes. E falando um pouco mais da nossa ambição, o que a gente quer é que o futuro seja tão bom para o paciente quanto a ciência está sendo, e que a evolução do que é bom para o paciente seja proporcional ao que a gente está vendo exponencial na ciência. A gente hoje vê
praticamente todos os pacientes, como a imagem que a gente está mostrando. A gente sabe mais ou menos como é o paciente, a gente delineia o que ele representa, mas a gente ainda não consegue saber todos os detalhes deles. E o que a gente busca é um mundo onde a gente realmente tenha uma visão de alta resolução de cada paciente e da sua doença. E isso vai gerar valor e dados para análises. Deixando um pouco mais claro, se eu souber e eu tiver em bancos de dados como todos os pacientes evoluíram, e eu conseguir ter esse dado com alta qualidade, eu cada vez vou ser melhor. Imagina se o prontuário que o seu médico te atende, quando ele escrever lá, paciente de tantos anos, sexo tal, sentindo tal, ele fala, não esqueça de perguntar tal coisa, não esqueça de perguntar tal coisa, e quando você responder tudo isso, ele te fala, as opções de tratamento são essas, essas e essas. Das 1000 pessoas do mundo que já tiveram, que já tiveram o mesmo perfil, tantas evoluíram assim, e você vai poder discutir com o médico exatamente o que você quer, se você quer ou não quer, se perder o cabelo em termos de 5 meses de sobrevida faz diferença, ou se você prefere outro tipo de efeito colateral, tendo uma possibilidade de sobrevida um pouco menor, e ter uma discussão muito mais em valor entregue para o paciente. Por isso que, como empresa, a gente acredita que a gente tem uma responsabilidade social, como uma empresa que mais investe em inovação, de fazer com que essa revolução do dado chegue para o paciente. A gente tem atualmente uma escala muito grande de dados que são significativos, a gente precisa garantir que isso seja curado, que isso passe por análises avançadas e que isso faça com que eu desenvolva medicamentos muito melhores, de maneira muito mais inteligente. Talvez eu deixe de fazer estudos clínicos, porque eu já sei mais ou menos essa resposta esperada, e eu vou poder discutir muito mais claro exatamente qual o valor que eu trago com aquela medicação para aquele paciente. Sem dúvida alguma, se a gente trabalhar com inovação, a gente vai melhorar o diagnóstico, a gente vai melhorar o suporte à decisão clínica, não é diminuir a relevância do médico, mas é garantir que aquele médico que está te atendendo, que está ali na ponta, ele tem todas as informações e que o que quer que ele esteja esquecendo, o ferramentário que está do lado dele, que está ali auxiliando ele a tratar de você, o lembre. Não esqueça de perguntar isso, considere tais hipóteses diagnósticas. Para esse perfil de paciente, está faltando tal dado, pergunte isso e ele vai te ajudar a ter certeza que não foi nada esquecido e que você recebe o melhor tratamento. E mais importante que isso, que a gente tenha todo paciente recebendo o melhor tratamento possível. E que cada pessoa que passe pelo momento tão desafiador como o momento de você de ter que enfrentar um câncer, ele não só sabe que ele está enfrentando aquilo, sendo ajudado por todos que já passaram por aquela jornada, o dado de todo mundo está ajudando uma decisão melhor, e ele próprio vai estar ajudando o próximo. E só assim a gente vai conseguir realmente dominar e estar falando de cura de quase todos os cânceres em muito pouco tempo. A gente acredita muito, a gente trabalha muito com isso e a gente quer que todos os pacientes tenham acesso. E vou passar para a Denise fechar um pouquinho mais sobre o nosso programa. E para fechar, a gente implantou isso esse ano, a gente já teve um caso, então a gente fica muito feliz de dar essa possibilidade para alguém. A gente não sabe se é um colaborador ou se é um pai, a gente estendeu isso para estagiários, colaboradores, para os pais, para os dependentes, e a gente fica muito feliz de que também como área de recursos humanos, a gente também pode colaborar para ter uma visão melhor da medicina, melhor de diagnóstico, e como a Lene falou, se a gente tem uma pessoa que pode ter uma previsão melhor, que pode ter menos dores, com menos biópsias, com menos internações, a gente já fica muito feliz. Então, esse é um recado que a gente queria passar para vocês e espero que vocês tenham gostado e que também vocês possam agora fazer as perguntas ou dúvidas que vocês tenham com relação ao nosso painel. Maravilha, Denise, excelente. Lênio também, obrigado pelas apresentações. A gente que trabalha com diagnóstico molecular em genética, né, em genômica, seja ele focado em patógenos e agentes infecciosos,
ou em oncologia, ou nas demais áreas, não há como não se sensibilizar e ver essa tecnologia entrando de vez no arsenal terapêutico da medicina, diagnóstico, e ficando acessível. É interessante observar nos últimos 10 anos como o custo desse tipo de diagnóstico caiu. Acho que isso que as empresas trazem isso para a nossa realidade, né? A Roche é um exemplo disso. 10 anos atrás, um teste, claro, nem existia um teste dessa magnitude, pensando em pesquisa de mutações somáticas em câncer, mas quando a gente começou a ficar bom em sequenciar, isso ainda era muito caro. E hoje o custo de sequenciamento por base do genoma caiu bastante e continua caindo. Então, eu tenho aqui já recebido algumas perguntas, eu vou aproveitar. O pessoal pergunta aqui, qual o custo per capita do plano de vocês, viu, Denise, que acharam muito interessante, e como se tem comportado a curva de custos? E tem uma pergunta em relação à corretora. Qual é a corretora, se é que tem uma já, que opera esse plano? O custo é de 400, estou aqui pegando aqui custo médio de 400. A outra pergunta era como se comporta... a curva de custos. Então, se existe esse dado já. A gente vem acompanhando, eu trouxe aqui dos últimos 4 anos, então, acumulado dos 4 anos, a gente está, de 74, a gente teve com 37% de custo, isso é bastante dinheiro, bastante. A gente fica sempre pensando assim, quais são as reais causas, né, que fazem essa curva, a gente fica inferindo, né, como a gente pode ter como a gente teve uma curva tão boa nesses últimos 4 anos. Eu acho que a questão dos programas que a gente tem são muito importantes. Acho que ter um programa assim todo coordenado, que custa bem barato, acho que vale muito a pena. A gente também tem, e acho que é importante mencionar, na nossa indústria, a gente tem profissionais também que se interessam muito pelo tema da saúde. Então, a gente tem os nossos profissionais querendo se alimentar bem, querendo fazer exercício, tendo acesso à informação. Então, acho que isso também é um item que ajuda bastante. A gente tem uma faixa etária média de 35 anos, o que é bastante jovem, mas que também está na média das maiores empresas. Então, esse é um fator que ficaria meio neutro. Agora, acho mesmo que... Eu soube que hoje teve o Thiago Matos de manhã, né? E por acaso eu estava com ele ontem num outro evento à tarde. E eu não sei se ele falou a mesma coisa aqui, mas que eu acho que é um fator importante, ter um ambiente psicologicamente saudável, no lugar em que você passa muito tempo da sua vida, eu acho que faz uma dinâmica diferente de você como um todo. Então, e a outra pergunta... Qual operadora? Pergunta também se é pré ou pós. É pós e é a MedService. Ótimo. Isso faz com que a gente tenha também uma administração bem bacana junto com eles. Excelente. Ivan, eu queria aproveitar e falar um pouquinho, achei impressionante sua exposição sobre a capacidade diagnóstica desses painéis hoje em dia, né? Ampliam demais o número de patógenos estudados, a expectativa que você tem, assim, o quanto que isso pode crescer em termos de agentes diferentes e ampliar esse diagnóstico diferencial para o paciente internado grave, que precisa dessa resposta rápida. Como eu falei, existem outros painéis, né? Eu conversei sobre o respiratório, mas existe um painel de sepse, que você também vai ter um resultado rápido de bactérias e também de genes de resistência. Você tem também em desenvolvimento outros painéis, alguns para pneumonia, que mostram os patógenos mais comuns em pneumonia. Tem já disponível para o líquor, ou seja, doença que mata rapidamente. É muito importante ter o diagnóstico rápido e tratar corretamente, então meningite. E tem também um gastrointestinal para os patógenos que você não consegue fazer diagnóstico normalmente com um parasitológico direto. E isso é importante principalmente para os pacientes com AIDS, que você tem os patógenos que são considerados oportunistas e você dificilmente faz diagnóstico. Esses pacientes muitas vezes internam e até vão para UTI por desidratação e diarreia. E acho que é meio infinito o que você consegue fazer com isso, ou seja, a mesma tecnologia você vai tentando fazer diagnósticos de patógenos diferentes. E o grande diferencial é a acurácia, né, a sensibilidade e especificidade, e o tempo que você tem o diagnóstico. Acho que outra coisa importante, a gente estava discutindo ontem
lá em Brasília com o pessoal da Anvisa, nem todo lugar do Brasil tem um laboratório de diagnóstico bom e rápido. Em alguns lugares, as pessoas demoram 7 dias para ter um resultado de microbiologia, por exemplo, e que vem para São Paulo, ou vai para outro estado e devolve para lá, ou seja, um diagnóstico que você não precisa de expertise nenhuma, você tem ali um aparelho que sai resultado em 1 hora, seria um grande ganho, inclusive para lugares onde você não dispõe do profissional com expertise suficiente para dar o diagnóstico com outros métodos. Então, acho que isso que é o grande ganho também. E esse painel, ele faz análise molecular do DNA ou RNA do patógeno e também de genes de resistência no mesmo painel? Também de genes de resistência. Interessante isso, porque já te direciona exatamente qual é o antibiótico que você tem que dar. Não só o nome do patógeno, mas se tem gene de resistência ou não. Ótimo. Maravilha. Tem mais uma pergunta aqui, Denise. Vocês conseguem cruzar os dados referentes aos resultados positivos em relação às práticas de atividade física oferecidas da empresa e a redução nos gastos com plano de saúde e tratamentos? Já existe esse dado? Muito interessante a pergunta. Muito interessante. Não, a gente não tem esse cruzamento. A gente percebe que quando a gente estimula a corrida e o esporte, sempre é alguma coisa que vai puxando para algumas outras questões, como a alimentação, o dormir, o estilo de vida em geral. Mas a gente não tem uma correlação tão precisa. Se alguém tiver e souber, a gente seria muito bacana de ver, né? Não, mas a gente não tem. A gente não faz essa correlação tão na ponta da linha. Em breve, talvez. Eu estou esperando aí um provedor aí que ajude a gente assim. Lênio, eu queria falar um pouquinho sobre, acho que você está mais envolvido com os testes talvez em oncologia. Como é que você vê o panorama genético da nossa população, né? A gente ainda se baseia demais nessa análise nos dados internacionais. E é claro, como você expôs bem, a gente precisa de testes para conhecer a nossa população e como esses tumores se manifestam nos brasileiros. Até que ponto você acha que o que nós temos hoje em dia para usar nesses testes interfere ou não, ou reflete bem como é o tumor no brasileiro? Eu acho que a grande parte nós temos a vantagem de, apesar de termos algumas características alimentares e de vetores infecciosos diferentes, nós somos um pouco a mistura genética que se vê nos Estados Unidos. Então, se você pensar em pesquisas feitas nos Estados Unidos, eu acho que a gente diferenciaria só no que é muito influenciado por aspectos alimentares, se bem que cada vez a gente é mais perto disso também, e agentes infecciosos. Por isso que a gente tem uma preocupação grande em fazer com que a inovação seja a melhor para a população brasileira. E um dos estudos, a gente trabalha muito em parceria com a comunidade acadêmica. Um dos estudos que a gente está discutindo de usar esse painel para investigar é o câncer de pênis, que tem uma certa diferença entre o Brasil e os outros países. Algumas pessoas acham que é mais histórica do que atual, mas a gente precisa de dados para poder argumentar a favor ou contra. Então, respondendo mais diretamente a sua pergunta, eu acho que a variação existe, ela não é tão diferente e a gente, como sociedade, precisa saber as diferenças. Eu acho que a ciência vai evoluir e a gente, como país, tem que saber aproveitar o que já está sendo feito e que pode ser aplicado aqui e focar em ter certeza das nossas diferenças. Acho que esse é o jeito que a gente precisa investir os nossos recursos para ter uma população cada vez mais saudável. Ótimo. Tem uma agora aqui, Ivan. A colega felicita pela apresentação, gostou muito da tua exposição e te pergunta se na tua experiência no hospital já existe também uma mensuração desses resultados. Por exemplo, uma redução do tempo de internação, custos evitados em relação ao desperdício, né, entre outros dados. Existe uma comparação desse indicador de antes e depois? Eu entendo aqui da introdução dos testes. Né? Sim, na verdade a gente está trabalhando nisso, ter o custo-benefício que a gente traz. Eu consegui convencer os meus gestores a fazer esse exame para os pacientes do SUS.
que o custo entra para o hospital, mas a gente quer a equidade entre o tratamento do paciente do plano de saúde do paciente SUS, o hospital é filantrópico, né? Então a gente conseguiu convencer, mostrando esses dados, de que, olha, é vantagem. Eu vou deixar de deixar um paciente em isolamento, eu vou conseguir, no caso da enfermaria, deixar 2 pacientes num quarto em vez de 1, eu vou dobrar o número de pacientes que eu consigo atender, eu vou ter menos tempo de internação, eu vou ter menos custo com diálise, com toxicidade de medicamentos, e eu vou ter, indiretamente no final, menos resistência bacteriana. Então a gente conseguiu mostrar, primeiramente, pelo dado que eu tenho mais resultados positivos, então eu tenho mais segurança de tratar esse paciente, e quando eu tenho o dado negativo do exame, eu consigo tirá-lo do isolamento, isso gera um benefício para o hospital e para o paciente, mas a nossa ideia é assim, a gente está tentando calcular os custos indiretos, homem, né, trabalhando em cima desse paciente, queria receber 5 medicamentos ao invés de 1, que ia ter a enfermeira, ia ter o custo do equipo, do antibiótico, tudo isso. A gente está tentando colocar isso tudo até para apresentar uma forma mais acadêmica. Excelente. Queria agora perguntar para vocês em relação aos desafios Brasil, né, para essa tecnologia chegue de vez como equidade, como você colocou, né? A gente tem desafios enormes em relação às fontes pagadoras, a uma compreensão melhor dos testes, entender o que os testes trazem de vantagem. Isso nem sempre é fácil quando a gente trabalha com tecnologia e testes que são complexos, mas que cortam esses custos extras com tratamentos que não precisariam ser feitos, enfim, não só os benefícios óbvios individualmente para o paciente, mas para todas as vidas, eventualmente. O que vocês acham, se quiser cada um fazer um comentário breve, qual a perspectiva que a gente tem e desafios em relação a isso? Eu não tenho dúvida. Acho que em toda reunião de família alguém já me fez essa pergunta e eu acho que a gente nunca vai conseguir, como sociedade, resolver o desafio da saúde se a gente não souber o que é a saúde. Enquanto a gente estiver tomando decisões onde eu não sei o dado, eu não sei quantos pacientes têm essa doença, então eu acho que como sociedade, eu não acho que é uma característica de um governo ou de outro, como sociedade, nós tínhamos que garantir que toda a informação de saúde seja acessível e que a gente possa tomar decisões coerentes, e só assim a gente vai saber onde o dinheiro realmente traz benefício para o paciente e onde ele não traz, e fazer as decisões que eu acho que vão ser muito mais fáceis se você tiver tudo na sua mão. Então, em resumo, investir em dado, em coleta de dado, em ter tudo parametrizado, não é gasto, é investimento. O que falar depois de Lênio, né? É sempre assim, eu sempre gosto de falar primeiro antes dele. Mas eu não tenho dúvida, eu acho que a gente tem uma série de desperdícios, ou uma série de desconhecimentos, uma série de falta de dados, de análise de dados. E eu acho que se a gente fizesse assim, um shift, uma mudança da onde a gente gasta demais ou gasta desnecessariamente, e qual é a medida de valor que a gente dá, né? Então a gente costuma falar as tecnologias são muito caras, as mais modernas, mas será que realmente elas são mais caras? Ou elas, se você estudar um pouquinho mais, você investir um pouquinho mais de tempo, você vai ver os custos que você deixa de ter quando você usa uma tecnologia mais avançada. E eu acho que a gente ainda está longe, mas acho que tem muita gente muito bacana no Brasil, em todos os segmentos, pensando parecido e se esforçando para que a gente realmente consiga dar acesso ao maior número de pessoas. Eu também acredito nisso. Eu acho que se a tecnologia nos traz coisas novas, a gente tem que lutar para trazer esse benefício para a ponta, né? Que o paciente receba esse benefício de uma forma genérica, né? Ou seja, com equidade, que todos tenham acesso a isso, e que a gente, sim, gastando mais, talvez, numa parte de diagnóstico ou de dados, a gente consiga trazer benefício para mais gente em menos tempo, e não gastar tanto com tratamento, seja de câncer, seja de infecção, e sim gastar antes, gastar no diagnóstico, gastar na prevenção. Acho que aí é que está o futuro da gente conseguir fazer um trabalho melhor
para os nossos pacientes. E uma coisa que frustra bastante a gente é ver que, quando se mostram os dados mundiais, o Brasil, a América do Sul, está sempre, não temos dados, os dados não são confiáveis, temos poucos dados. Isso deixa a gente muito frustrado, sabendo que tem muita gente boa aqui fazendo ciência, e a gente não tem dados para mostrar e não tem como se comparar. Ótimo, excelente. E pessoal, acho que o nosso tempo esgotou, né? Eu queria agradecer muito os três expositores, né, o Dr. Lênin, o Dr. Ivan, a Denise, agradecer a presença de todo mundo e a paciência de todos. Acho que é isso. Obrigado.